Fala pessoal, tudo bom? A gente hoje não está com muito tempo não, irmão, então por isso a gente está falando hoje com o ministro sem tempo, ministro Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, ministro Tarcísio. Como é que está o senhor? Obrigado, deputado. Prazer tê-lo aqui, né? Estando nesse programa importante. Vamos lá. Sem tempo, tá? Vamos sem tempo. Então, bora direto aos assuntos. Ministro, muita gente sabe que o senhor é capitão das Forças Armadas. Fala um pouquinho do background do senhor, do seu currículo, e como é que o senhor fez para chegar, né, a esse ministério que é tido aí como um dos mais importantes ministérios do governo Bolsonaro. Bom, vamos lá. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras como presidente, tenho o maior orgulho de ter passado por lá. Que ano que o senhor se formou lá? Me formei em 96, né, já tem 20 e pouquinho anos aí, 24 anos, não é bom ficar falando disso. Enfim, saí de lá, servi no Nordeste, servi em 2 lugares, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Depois fui para o Instituto Militar de Engenharia, fiz engenharia civil lá no IME. Quando saí do IME fui para o Amazonas, servi lá um bom tempo na Amazônia, passei quase 6 anos lá. Nesse período eu tive uma passagem no Haiti e voltei para o IME para fazer o mestrado em Engenharia de Transportes. Depois saí do Exército, fui para a Controladoria Geral da União, fui auditor da CGU. Fez concurso? Fiz concurso, né? Naquele período da CGU eu fui cedido para o DENIT, eu passei 4 anos como diretor do DENIT. Na sequência, fiz o concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Dei sorte. Descobri que Deus ajuda, né? Deus faz milagres na gente quando a gente menos imagina. Atua na vida da gente, né? Então fui abençoado. Aí, naquele período, depois de um tempo de Câmara, eu fui convidado para ser o secretário de parceria de investimentos lá da Presidência da República. Fui secretário de coordenação de projetos, estava estruturando concessões e privatizações. E aí teve a eleição do presidente Bolsonaro. Eu fui levado até o presidente por vários amigos que eu tenho, o Jorge, o Major Vitor Hugo. Tive a oportunidade de conhecer o presidente e digamos que eu fui convincente com o presidente que dava para tocar a infraestrutura. Ele acreditou em mim, ele é doido, completamente varrido. E aí me botou aqui. E eu descobri que é muito legal ser capitão, né? Porque, veja, é o melhor posto do Exército. Com certeza. É melhor ser capitão do que ser general. Com certeza. Não tem general gancho, tem capitão gancho. Né? Virgulino Ferreira era capitão. Então, vamos aí. Show de bola. E certa vez, ministro, inclusive junto com as Forças Armadas, eu tive a oportunidade de uma missão oficial, conhecer ali São Gabriel da Cachoeira, Cabeça do Cachorro, visitamos Manaus. Naquele tempo, quem comandava ali a região amazônica era o general Mioto, pessoa extremamente inteligente, sabia tudo. E tinha um antigão lá, um coronel, que eu vou arriscar o nome dele, mas eu não tenho certeza se é o nome dele. Pode ser Pacheco, mas enfim, ele já era da reserva. E ele falou para mim: Eduardo, nos anos 70, eu já peguei meu carro e vim de São Paulo até Manaus de carro. E ele fala que hoje em dia, pelo menos há uns 2, 3 anos atrás, né, ele falou que isso aí era impossível. O que está faltando nesse trecho de principal para concluir essa rodovia e novamente poder interligar, né, a região amazônica ao resto do país? Isso é um dos absurdos do Brasil. Essa rodovia em 78, que é a BR-319, é a que liga, né, Porto Velho a Manaus, era completamente pavimentada. Então, realmente, a pessoa podia sair de Porto Alegre e chegar a Manaus dirigindo. Sair de Porto Velho, 800 e poucos quilômetros, estava em Manaus, né, tranquilo. Se perdeu a rodovia. Então, hoje, não tem mais pavimento no trecho do meio, acabou. E as pessoas se submetem a atoleiros, a sofrimento. Pessoas que não têm outro meio de transporte, não têm outra forma, às vezes, de chegar a Manaus ou sair de Manaus em direção a Porto Velho. Pegam um ônibus, ficam atoladas, passam 3, 4, 5 dias na estrada, né? A própria sorte. Então, é uma realidade que mostra uma ineficiência, um descaso social. Porque a importância dessa estrada é muito a integração, a conectividade do estado do Amazonas com o resto do país. A carga vai continuar subindo pela hidrovia do Madeira, mas as pessoas precisam daquela rodovia, precisam desse meio. É o direito de ir e vir delas que está em jogo. E a boa notícia é que o governo Bolsonaro vai pavimentar essa rodovia de novo, e esse ano ainda, e muito breve, nós já vamos publicar o edital de licitação de pavimentação do primeiro lote. Então estamos equacionando as questões ambientais, estamos fazendo um estudo de impacto ambiental, trabalhando firme no licenciamento, porque a gente sabe fazer com responsabilidade, a gente sabe respeitar o meio ambiente. E nós vamos dar essa demonstração, fazer uma obra bacana e tirar essas pessoas do sofrimento. Ministro, o senhor tocou num ponto interessante que é a questão do meio ambiente. Será que não há risco de uma ocupação desordenada às margens dessa rodovia? Será que não pode gerar um problema ambiental com
rodovia, fazendo aqui um pouquinho do papel do pessoal mais ambientalista, vamos assim dizer. Na verdade, se isso tivesse que acontecer, tinha acontecido lá atrás, na década de 70, quando a pavimentação acabou, no início dos anos 80. Aquela região lá, para quem conhece, e muito pouca gente conhece a Amazônia, é uma região de baixada, é uma região que fica alagada boa parte do tempo. O pavimento se deteriorou por causa disso, porque a água passava por cima do pavimento boa parte do ano. Então, até para fazer a rodovia, nós vamos ter que elevar a plataforma, nós vamos ter que fazer uma série de dispositivos de drenagem, muito bueiro, muita obra de arte especial, né? Ou seja, muita ponte. Então, é uma obra que tem essa característica, com a travessia de fauna, né? E outra coisa, a obra vai preservar o meio ambiente, porque toda vez que eu recupero um trecho de rodovia não pavimentada, eu vou estar sempre que pegando material cada vez mais distante, explorando, exaurindo jazidas. Então, quando eu pavimento, eu acabo com isso. E é uma rodovia que vai atender realmente o lado social, esse lado da integração, das pessoas mais carentes que precisam da rodovia para se locomover. E a gente consegue fazer isso monitorando o avanço de possível desmatamento. Então, não vai ter, porque até aquela região lá, ela é completamente imprópria para qualquer atividade de agropecuária. Então, é uma atividade alagada, fica ali com água lá boa parte do tempo, é uma região com solo muito ácido, então, enfim, uma região bastante inóspita, mas a gente precisa ter essa ligação como a gente teve no passado. Se fosse para abrir, tinha aberto lá atrás. Uhum. E eu, inclusive, dou aqui um testemunho pessoal, que na minha primeira lotação na Polícia Federal foi em Guajará-Mirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia. E ali pode ter certeza, na mesma estrada onde vai a fiscalização, por exemplo, na operação permanente que tínhamos, que era Arco de Fogo, e a gente utilizava as estradas para fazer essa fiscalização, onde vai ali a madeira ilegal, também vai o fiscal. Agora, se não tiver estrada, certamente o criminoso continua fazendo a sua atividade ilegal, mas muito provavelmente o fiscal não chega nessa ponta.